Meus irmãos, uma boa noite a todos, que nós estejamos em paz, bem-vindos à nossa casa de oração. Hoje estamos aqui substituindo a palestrante que seria escalada para a noite, e a Casa Espírita tem sempre o reserva, que também estuda o texto, para que a gente possa não ter uma solução de continuidade. E hoje nós vamos falar de um capítulo muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que está em todas as obras básicas, porque o Evangelho de Jesus, ele se amplia, ele é a própria lei divina se manifestando, que é bem-aventurados os pobres de espírito. E aí nós vamos entender esses pobres de espíritos. E é muito bom ser chamado de pobres de espíritos. É uma pobreza ótima, boa, falta de alguma coisa muito séria, muito importante. Então, nós vamos analisando, ponderando e vamos tirando as nossas próprias conclusões. E tem um subtítulo desse mesmo capítulo que diz assim: Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Doutos e sábios eram sinônimos na antiguidade. Então, será que Deus oculta alguma coisa de uns e abre para outros? E o próprio Evangelho diz que não veio colocar candeia embaixo do alqueire, mas em cima, para clarear a multidão de pensamentos, ou seja, de cabeças pensantes que somos nós. É claro que não. E tudo tem uma alegoria. E mais do que nunca, hoje, pleno século XXI, nós estamos contextualizando, quer dizer, trazendo para a nossa vivência, para os nossos questionamentos, para as nossas angústias, para as nossas dores, para a nossa vida. Porque nós mudamos muito, a sociedade mudou, o homem mudou. As leis divinas são imutáveis, mas nós precisamos trazê-las para junto de nós para receber o alento, um conforto que as leis divinas nos trazem. Então, como Jesus disse, a luz é sempre colocada acima, para que todos percebam. E o que nós temos que entender é o seguinte: essa percepção do entendimento da lei divina não se dá de forma uniforme. E isso é muito sério, porque nós queremos enquadrar tudo dentro de um contexto que nos favorece, literalmente nos favorece. Por quê? Porque a gente não para pensar, para analisar, para ponderar, para mudar, para conciliar, para perguntar. Por quê? Como é que eu vou me rebaixar? Como é que eu vou entender isso? E às vezes é só falta de comunicação, de entendimento, é só falta de sentar, olhar nos olhos e se gostar um do outro com o passar do tempo. Aí a gente deixa uma reencarnação inteira para depois vir como pai, filho, amigos muito próximos, cheios de dificuldades, quando a gente já poderia estar convivendo. Então, a lei divina, ela nos auxilia nesse convívio. Então, o que significa esses pobres de espíritos? E Jesus também diz nesse capítulo o seguinte, que se a gente não se fizer como criança, na simplicidade da criança, nós não vamos ter a salvação, entrar no reino dos céus. Quer dizer, ter dentro de si a possibilidade de regozijo, de paz, de equilíbrio, de harmonia. E o que é se colocar diante da vida como uma criança? A própria lei faz isso conosco. Nós não vamos ser igual à criança, nós vamos nos assemelhar à criança. Como que a lei faz isso? Nos coloca na posição de pobres de espírito. Muito simples. Cada vez que a gente vai para o mundo espiritual e cada vez que a gente retorna para a Terra, a terceira dimensão, através do processo da reencarnação, nós perdemos peso, densidade do corpo perispiritual.
E ele se acopla, molécula a molécula, célula a célula, ao novo corpo que vai se formar. Então aquele ser muito bom, muito justo, muito honrado, muito digno que retorna, vai se tornar uma criança novamente? Vai. Aquele ser belicoso, orgulhoso, presunçoso, que não abre brecha para a mudança, para a transformação, que se impõe diante da vida e que sofre muito por causa disso, vai reencarnar? Vai. Um homem muito inteligente, mas voltado para o mal, vai reencarnar? Vai se tornar criança de novo? Vai. E aí é que a lei divina, ela é magnânima. Nos planetas mais evoluídos, nos planetas ditosos, celestes, e já começando nos planetas de regeneração, o que acontece? A infância é pequenininha. Os seres que lá reencarnam, o que acontece? No instantinho, pequenininho, já acessam o seu conteúdo intelectual e moral. Não precisa de uma infância longa. Mas num planeta como o nosso, de provas e expiações, a infância é longa. E por que nós temos esse período da infância? Para brincar, para esquecer o ser belicoso, orgulhoso. Porque quem olha uma criança brincando, dizendo aquelas bobagens que as crianças dizem, para nós é bobagem, para ela não. A gente diz, é só uma criança, e antes nem era tratada com desvelo, com zelo. Hoje a gente cuida das crianças, porque a gente vai melhorando, evoluindo, nos tornando pessoas melhores, e a infância é primordial. Por quê? Porque o espírito velho, carcomido de dificuldades, ele volta num corpo tenro. Ele vai precisar se alimentar no ventre da mãe, morar no ventre da mãe e se alimentar no seio da mãe. Ele vai precisar de carinho, não é como os animais que nasceu já está livre e já pode ser abandonado dentro de pouco tempo. Não, a gente requer trabalho, esmero, a gente requer carinho, consolo, proteção, auxílio. Por quê? Porque enquanto a gente é criança, a gente se manifesta de forma humilde e simples, benfazeja. Cada um que vê uma criança coloca a mão na sua cabeça, a não ser que seja um coração empedernido. Mas a criança nos atrai, nós queremos ajudar, nós não queremos que se maltrate as crianças, que se explore as crianças. Nós vamos melhorando essa condição. E cada vez que a gente trata com desvelo uma criança, a gente está auxiliando esse espírito que voltou numa condição infantil porque é preciso. Vocês já levaram uma criança num lugar público? Ela faz distinção de uma criança para outra, ou ela brinca com todo mundo? Não, aquele lá é preto, não vou brincar com ele. Não, aquele lá está com aquela roupa, não vou brincar com ele. Não, a criança brinca. A criança não escolhe. A criança não vê cor de pele, ela vê outra criança. E vocês já viram que se colocar numa criança muito rica, que ela tem de tudo na casa dela, mas leva ela para um parque, leva ela para uma religião agreste e dá só gravetinho para ela brincar. Bota umas crianças, o que ela faz? Ela brinca. Ela nem lembra que ela tem em casa brinquedo claro. Por quê? Porque ela está no meio da brincadeira, onde ela pode ter a ilusão, aquilo dali pode virar um submarino, aquilo dali pode virar qualquer coisa. Um bolinho de areia para comer, para fingir que está comendo, um dinheirinho de folha, e a criança brinca. E tem gente que acha que tristeza, que pobreza. Não! Isso não é pobreza, isso é alegria, isso é a lei divina se fazendo presente. Então nós não temos que ajudar as crianças? Temos. Mas a criança demonstra o espírito voltando para a terra,
e momentaneamente sendo alguém que vai descansar a mente, o coração da guerra, da dor, da angústia, da competição. Ali ele é criança, ali ele não escolhe, ali ela brinca. Ela pode não ter ganhado nada no Natal, ela ficou triste primeiramente, mas daqui a pouco, se aparecer outra criança e alguém for brincar, ela vai esquecer e vai brincar. Somos nós que colocamos entraves. Então, por isso, é que a gente tem que se tornar pobre de espírito, quer dizer, como se assemelhando a uma criança. Isso significa o quê? Colocar-se na posição de aprendiz. Quem se coloca na posição de aprendiz, quem tem noção exata de que nada sei, essa criatura se assemelha a uma criança, na humildade da criança. Aquele ser que não passa por essa fase, que tudo sabe, que tudo detém poder, ele não vai entender que pobreza de espírito significa vazio de orgulho, vazio de padrões de comportamento, vazio para tudo aprender e saber que a vida vai ensinar. Então a criatura que se coloca como uma criança na vida, ou seja, com simplicidade, até com uma certa inocência no sentido de não ficar só olhando, que será que vão me pegar agora? Será que estão de tocaia para me pegar? Será que... Sabe? A pessoa vive com medo, angustiada, fugindo. A criança não. A criança abraça. A criança sente prazer e alegria em estar com todos, indiferentemente de como são. E é essa posição que nós temos que ter diante da reencarnação, de alguém que se coloca como aprendiz. Eu não sei isso. Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de dizer, eu não sei. E Sócrates dizia, eu só sei que nada sei. Então, quando a gente só sabe que nada sabe, a gente tem uma noção exata, grande, magnânima de tudo que a gente tem que aprender. O pobre de espírito é aquele que se esvaziou do orgulho, da vaidade, é aquele que se coloca diante da vida como aprendiz, para poder compreender tudo à sua volta. Então, Jesus, quando diz que há mistérios para o douto, ou seja, o que significa isso? Tem um significado muito bonito. Douto, sábio, prudente, é aquela pessoa que é orgulhosa e presunçosa. Essa pessoa está com a xícara cheia. O que é a xícara cheia? Uma pessoa foi procurar um sábio. E lá, ela queria aprender, filosofar. E o sábio foi enchendo uma xicrinha e conversando com ela. E ela dizia, o sábio questionava ela a respeito dos ensinamentos, e ela dizia, isso eu já sei. Não, isso eu já sei. Ah, imagina, essa teoria filosófica eu já sei. E o sábio lá colocando a aguinha dentro da xícara. Daqui a pouco começa a espalhar tudo. Aí ela assim, senhor, está espalhando? Ele diz assim, eu estou como essa xícara. Não dá para botar uma gotinha minha, porque tu já sabe tudo. Então, quando nós somos essa xícara cheia, a gente não é aquele que está para aprender. E acontece diante de Deus e da lei divina um fato muito importante. Todos nós, sem distinção, que no passado, malbaratando a lei, criamos dificuldades para nós e para os outros, normalmente a gente reencarna numa situação difícil. E quando a gente reencarna numa situação difícil, normalmente a gente, querendo ou não, vira aquele pobre de espírito, ou seja, aquele que mendiga, que pede, que deseja. Alguém, se entrar uma pessoa agora aqui,
e bem aquele tipo de nariz bem empinado, orgulhoso, presunçoso, o que a gente faz? A gente não atende com aquela distinção, por quê? Porque ele já sabe tudo, porque ele pode tudo, a gente não gosta. Agora, vamos supor que passou séculos e essa pessoa reencarna numa condição de pobreza. É o mesmo espírito. E ele bate na casa espírita. Ou em qualquer situação, ou em qualquer lugar. E a gente se defronta com ele. E aí ele está numa condição de doença, de viuvez, de dificuldade, de falta de emprego, seja lá o que for. Como é que a gente vai se sentir em relação a ele? Propenso a ajudar. Por quê? Porque ele está numa condição que requer de nós o quê? A misericórdia, o perdão, a concórdia, a ajuda, a orientação. É ou não é? É. Olha como Deus é sábio. Ele não dá ao prudente, ao orgulhoso, ao sábio em demasia. Não dá. O entendimento, a compreensão ainda, ele não apresenta isso. Ele dá o quê? Ao estrupiado, que é o mesmo orgulhoso, presunçoso de vidas pregressas. A gente só ajuda quando a gente vê a criatura numa condição de tristeza, de dor e de sofrimento. Mas esse que a gente tem uma vontade de ajudar, está pequenininho no colo da mãe, está desnutrido. Pode ter sido o mesmo que em vidas passadas, porque era orgulhoso e presunçoso, não merecia e não recebia de nós o carinho. Olha a inversão que se dá. A lei naturalmente inverte. Quando Jesus diz que é mistério oculto ao douto, ao sábio, ao orgulhoso, presunçoso, não é que se esconde a sabedoria, as leis divinas, o amor do Pai, a religiosidade. Não, é que ele não quer ver. Aí quando diz assim, aos simples e humildes, Deus abre e mostra, não é que Deus abre e mostra, a pessoa quer. Olha só que a sapiência da lei faz. Então não tem imposição, não tem nada que possa coagir, é tudo de forma natural. Então quando Jesus diz que os mistérios, que mistérios? Os mistérios da lei divina, da lei do amor, da concórdia, do perdão, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Isso é dado aos pobres de espírito, aos simples, aos humildes. Ou seja, já chegou a hora, eles querem, eles desejam. E ao orgulhoso, ao presunçoso, Deus não mostra, Deus faz mistério? Não, ele não enxerga, ele não vê. Então nós temos que ver bem o nosso planeta, a Terra. Quem mora aqui são os doutos, os prudentes, os sábios, aqueles que não querem saber da lei? Ou são os simples, os humildes, os pobres de espírito, que no passado foram os doutos, os sábios, os orgulhosos e os presunçosos, e hoje estão numa condição onde o corpo, onde a mente já não está tão rígida, já não está tão dura. E a criatura faz o quê? Ela agora quer, ela agora deseja, ela se coloca numa posição de humildade, de aceitação, de escutar. Já viram que as pessoas moribundas, as pessoas que têm doenças muito graves, que passam por sessões de quimioterapia e que estão perto do desencarne, como elas ficam mais calmas, mais tranquilas, mais serenas, mais fáceis de lidar? Algumas delas, quase a maioria. Por quê? Porque agora existe uma aceitação, uma tranquilidade, uma serenidade. Antes eu andava de um lado para outro, eu comandava, eu fazia. Agora a doença chegou e me tolheu. Eu posso me revoltar no início, eu posso me magoar no início, mas depois eu passo a ver com mais clareza a vida, as pessoas, os valores. Isso é maravilhoso. É o pobre de espírito.
Então, que a gente não espere a próxima reencarnação para vir numa condição de querer aprender, de querer relaxar, de querer se tornar simples, pacífico, um aprendiz da vida. Então é urgente, o planeta só se regenera, só se modifica quando a gente deixa aquela contração do orgulho empedernido. Eu não aceito, eu não vou, eu não quero, eu não converso, eu não olho nos olhos, eu não digo, por favor, eu me enganei. Então essas mudanças são urgentes. E a gente tem que se colocar nessa posição de aprendiz. A gente tem que se assemelhar às crianças que brincam, que não discriminam, que não escolhem, que abraçam as outras crianças e nem têm noção de que ela está suja, que ela está mal cheirosa, ela quer brincar, ela quer chegar perto, ela quer compartilhar. Tem um livro que a gente aconselha a leitura, Voltei, é da Lavra do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Jacob, que é pseudônimo. Na verdade, Jacob é Frederico Figner, um grande empresário do Rio de Janeiro, um homem muito rico, que era amigo do Chico. E ele até deixa uma fortuna mesmo para o Chico, e o Chico devolve para as filhas a fortuna. E depois, elas não aceitando, elas entregam para a Federação Espírita Brasileira e toda aquela parafernália para fazer os livros, editar os livros, foi através do Frederico Figner, que doou em vida, depois do desencarne, é claro, e que o Chico não aceitou. E aí foi doado para a Federação Espírita Brasileira. Mas o mais interessante é que ele escreve esse livro, Voltei. As dificuldades que ele passa. Por quê? Porque ele era espírita, ele se tornou espírita numa sessão de materialização, onde a Marta, filha dele, que tinha desencarnado, aparece, e a partir dali ele começa a estudar, trabalhar no centro espírita de forma muito ativa, ajudando, doutrinando, e ele desencarna. E ele quer muito escrever um livro para contar a experiência dele, do Frederico Figner, que usa o pseudônimo de Jacob. Ele sofre muito no início. Ele vê os outros espíritos já com uma certa irradiaçãozinha de luz e ele tão obscuro. Ele diz, eu ajudei muito, eu contribuí muito, mas a única pessoa em quem eu não investi fui eu mesmo. E o sofrimento dele no mundo espiritual é grande. Ele se encontra com a filha, ele é levado pelo Bezerra de Menezes, ele encontra com espíritos de alta hierarquia, mas ele não está bem com ele mesmo. Ele não investiu. Ele disse, eu fui empresário, um homem rico, eu fui alguém que detinha poder, eu comandava, porque era da minha índole, ele era estrangeiro, veio para o Brasil. Mas só que ele não investiu nele mesmo, como espírito aprendiz. Por quê? Ele era dinâmico, trabalhador, assíduo, mas aqueles sentimentos enobrecidos ele não conquistou, porque ele era muito prático. E ele precisou desencarnar para se ver no mundo espiritual, com todo mundo com as suas luzinhas acesas, e interiormente ele não tinha investido nele mesmo. Então isso é muito sério. A gente tem que se colocar diante da vida como aprendiz, como alguém que é um camaleão, muda, se transforma, evolui, se modifica e se torna cada vez melhor dentro de si mesmo. Cada vez com aquela simplicidade de dizer, eu só sei que nada sei, e eu só sei que tudo eu preciso aprender. E de onde eu menos espero, alguém pode me ensinar. E não se apegar em pequenas coisas. Uma coisa muito séria. Como é que a gente aprende essa docilidade? Quando a gente é mãe.
Se o pai que lava a bundinha do seu filho, troca a fralda, brinca de cavalinho com ele, leva para passear no parquinho, beija, abraça, está amolecendo o coração. O pai que deixa, isso é coisa de mulher, isso é coisa para mulher, eu vou estar trabalhando para trazer o dinheiro para casa. Não vai fazer aquela luzinha brilhar. A mulher faz. Aí o que tem que ser feito? Renasce mulher. Barriguda, vai amamentar e vai cuidar. Vai cuidar, vai falar bobagem, vai levar no médico, no pediatra. Não, né? Imagina se eu vou sair para ver. Vai levar no médico, no pediatra. Então, esse estado de ânimo vai fazer com que a gente saiba ser um gestor de pessoas, quer dizer, que sabe, isso daqui é sério, isso aqui é grave, isso aqui é bobagem, não vou dar trela nenhuma para isso. Isso não precisa me tirar do sério, me agastar, me irritar. Por quê? Porque é só conversar, porque é só explicar. Então, quando eu começo a viver isso, esse tipo de sentimento, eu começo a me tornar uma pessoa mais iluminada por dentro. Então, se tem algum homem aqui que ainda não se deleitou com os filhos, faça com os netos. Por quê? Porque vai se enobrecer. Quando eu ainda estava trabalhando, só para a gente encerrar, eu fui no posto do Prado. E tinha um moço, ele devia fazer bastante ginástica. E ele estava com o bebezinho no colo, dando de mamar para o bebezinho e, sacudando. A mãe não estava. Aí eu pensei, como as coisas estão mudando. Feliz dele, que amolece o coração. Feliz dele que troca a fralda. Feliz dele que não diz isso é de mulher. Leva a criança, conversa com ela, abraça, coloca no colo. Perdeu uma reencarnação inteira e não fez isso. Aí é que está o Figner. Com as filhas ele era carinhoso, mas teve outros aspectos que ele precisava e ele não fez. Vai voltar e vai fazer. Então vejam que são preconceitos, modos operantes de viver que nos embrutece em vez de nos clarear a mente como aprendiz que somos e olhar como pobres de espírito, ou seja, uma pobreza imensa ali de amor, de carinho, de respeito, de amizade, de tolerância, de indulgência. Está vazio e quer encher. Esse é o pobre de espírito. E a gente acha que pobre de espírito é um tolo, né? Um baldo de inteligência. Não é. Então que a gente pare para pensar, que a gente pare para analisar, que a gente se modifique, que a gente invista na gente. E não precisa contar para ninguém, porque é urgente que seja no silêncio do nosso coração. Porque se a gente está depois dos 50 e ainda não se manifestou em ser esse pai amoroso, em ser pobre de espírito, em buscar essa concórdia e dar razão, dar ênfase, aquilo que é sério, que é grave, o que não for, aprenda a conversar, aprenda a dialogar, aprenda a trocar experiência, a olhar nos olhos, a sentar juntos. A mãe que faz isso, o pai que faz isso, o patrão que faz isso, sabe dialogar, sabe conversar, sabe ver o que é importante, o que é sério, sabe chamar a atenção na hora certa de forma adequada e sabe ser carinhoso e pode ser muito macho. Aliás, precisa ser muito para ser carinhoso, paciente, tolerante, indulgente e amigo. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos proteger e que assim seja.